todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história, ou melhor, o assunto de hoje vai ser de vila para cidade. Vamos compreender como foi a evolução histórica e social das cidades brasileiras, que a gente passou de vila até cidade, o caminho que a gente percorreu. Então vamos lá? Antes do desenvolvimento das vilas, o primeiro núcleo habitacional no Brasil eram as feitorias. Feitorias eram móveis, pequenos grupos habitacionais que eram feitos, desenvolvidos perto dos portos das cidades, que até então não tinha cidade. Elas serviam para guardar produtos, armazenar e eram feitas para proteger o Brasil durante as invasões. Vamos compreender melhor. Antes do desenvolvimento das vilas, os primeiros núcleos habitacionais no Brasil eram as feitorias, com algumas fortificações para enfrentar os ataques dos índios ou resistir às invasões estrangeiras. Desculpem. Sim, ataque dos índios. Lembra que aqui, nossa terra era habitada totalmente por índios, até Portugal descobriu o Brasil. Então, essas feitorias eram feitas perto dos litorais, eram construídas próximo dos litorais. Por quê? Eles não entravam dentro, não entravam tanto para o Brasil, porque era uma terra desconhecida. As primeiras vilas começaram a surgir após a criação das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de organizar as terras do Brasil, de organizar os lotes. Apenas a primeira, a de São Vicente, tinha sido criada alguns anos antes, em 1532, por Martim Afonso de Souza. Até então, antes das capitanias hereditárias, não se tinha nenhuma vila. Nós tínhamos algumas fortificações, algumas feitorias. Ainda na capitania de São Vicente, durante o século XVI, foi fundado por Brás Cubas a Vila de Santos, que depois teve a aprovação de Tomé de Souza. Então, as vilas não só eram feitas do nada, viu? Elas precisavam de uma aprovação de algum representante da coroa portuguesa para alguma feitoria passar a ser vila. Então, é toda uma burocracia. Na capitania de Pernambuco ou Nova Lusitana foram criadas pelos donatários Duarte Coelho as vilas de Olinda e Igaraçu. Olinda e Igaraçu foram as primeiras vilas em Pernambuco e a segunda e terceira do Brasil. Quando os holandeses ocuparam Pernambuco, transferiram a capital até então em Olinda, a capital do nosso estado era em Olinda, para a povoação e porto do Recife. Então, saiu de Olinda para Recife quando os portugueses ocuparam Pernambuco. Lembrando que, naquele tempo, não se tinha outro meio de transporte, de locomoção, só eram os navios. Então, os portos eram o centro comercial que se tinha de todo o desenvolvimento, de chegada e de saída de recursos. Os portos, aqui em Recife, era habitado por gente rude, mas enriquecida no comércio. Porque depois vocês vão compreender toda a história que teve por causa disso. Depois da expulsão dos invasores, a capital voltou para Olinda, mas Recife continuou a prosperar e por isso foi elevada à categoria de vila, o que provocou a inveja dos olindenses. Até então, as únicas vilas eram Olinda e Igaraçu. E depois passou a ser Recife. Lembrando que, até esse momento, Recife, mesmo após ter sido a capital do estado, mas ela não era chamada de vila, ela não tinha o porte para ser uma vila. Não tinha toda a documentação, vocês imaginarem, exigida. Então, depois desse contexto todo, Recife foi denominada como vila. Porém, os olindenses ficaram, com raiva, porque até então Olinda era a sede de tudo de Pernambuco. Mas lembrando que o porto era em Recife. A partir do porto em Recife, todo o comércio que se tinha começou a prosperar, a se desenvolver. Essa foi a causa da Guerra dos Mascates, pois mascates era o apelido que os habitantes de Olinda davam a Recife. Então, depois que Recife começou a ser a vila, começou a ter essa denominação de vila, houve um confronto, que foi conhecido como a Guerra dos Mascates.
Então, os fazendeiros de Olinda, né? Lembrando que os fazendeiros eram as pessoas mais ricas e mais importantes daquela época, eles não reconheciam Recife como vila e não gostavam das pessoas que habitavam em Recife, achando que aquelas pessoas eram rudes. Por quê? Por isso que a Guerra dos Mascates. Os mascates eram os recifenses, eram os comerciantes. Então, por causa desse confronto de Recife ter se tornado vila, desenvolveu, né, ocorreu a Guerra dos Mascates. As primeiras cidades brasileiras. Então, após a passagem de vila, passamos a ser cidade. Então, até aquele momento, nós tínhamos poucas vilas. Tínhamos o quê? Em torno de umas 4 vilas pelo Brasil. A partir do desenvolvimento econômico e social que ocorreu, precisou haver o quê? Cidades, para uma organização melhor politicamente. As primeiras cidades brasileiras. As primeiras cidades brasileiras foi criada apenas no século XVIII. Até então, nós só tínhamos o quê? Vila. Em 1549, o Brasil mudou de Dom João III. Decidiu pela unidade política da América Lusitana. Para isso, adquiriu a capitania da Bahia, que se tornou capitania real, e mandou fundar lá a primeira cidade para ser a cabeça do Brasil. A primeira cidade fundada no Brasil foi na Bahia. Então, a Bahia, né? Os portos da Bahia é que traziam tudo o que era necessário para o desenvolvimento comercial do Brasil. Por isso que a cabeça do Brasil, porque foi onde se deu início realmente ao desenvolvimento do Brasil. A primeira cidade do Brasil foi a de Salvador, fundada por Tomé de Escusa, em 1549, na Baía de Todos os Santos. Para construí-la, o governador-geral teve a ajuda dos jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, dos índios de Diogo Álvares, o Caramuru e dos antigos colonos que residiam na pequena vila de Pereira-Iti. Então, veja, de vila ela passou a ser cidade. Vindo para o Brasil, o colonatário Francisco Pereira Coutinho foram logo construídas as primeiras casas, como a do governo e o colégio dos jesuítas. Também foram levantadas as fortificações para a defesa para a defesa da cidade contra o ataque dos índios e dos estrangeiros. Só lembrando, né, a primeira cidade construída no Brasil foi a de Salvador, na Bahia. São Sebastião do Rio de Janeiro. A fundação da segunda cidade do Brasil foi uma necessidade de defesa da parte sul da América Lusitana. Os franceses instalaram-se no Rio de Janeiro em 1555. Em 1565, chegou uma expedição chefiada por Estácio de Sá, com a missão de expulsar os franceses e fundaram a cidade na área. Vejam, vocês vão começar a compreender que as cidades foram fundadas a partir dos processos políticos que estavam se estabelecendo no Brasil. Lembrando que a primeira cidade foi Bahia, que era a cabeça do Brasil, que como se fosse o nosso Distrito Federal daquela época, o centro do Brasil. Então, eles saíram do Brasil, eles saíram da Bahia e foram para São Sebastião do Rio de Janeiro por questões políticas. Por quê? Os franceses estavam invadindo a vila São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Que se tornou depois futuramente cidade. Então, eles precisaram tirar sua sede de lá, transferir para cá, para evitar mais confrontos políticos. Os franceses foram finalmente expulsos em 1567. O nome da cidade foi em homenagem ao rei Dom Sebastião, que ainda não governava por ser muito jovem. Após a chegada da família real em 1808, o Rio de Janeiro tornou-se o principal centro cultural e a maior cidade do Brasil, desbancando a Bahia. A partir de então, o Rio de Janeiro tornou-se uma das cidades mais importantes do mundo. No século XX, era a cidade maravilhosa. Conseguimos compreender como os conflitos, né, políticos, sociais e econômicos interagiram muito com a questão de vila, de cidade e capital. Veja como eram as coisas.
As vilas aqui em Pernambuco era o quê? Era Olinda e Igaraçu. A partir do momento que Recife foi denominada como vila, houve o quê? Houve um confronto. Questões políticas, questões de preconceito, né? A Guerra dos Mascates. Vejam, a primeira cidade do Brasil foi fundada onde? Na Bahia. Bahia era a cabeça do Brasil, que trazia todo o desenvolvimento consigo. Desculpe. Mas a partir do momento que houve, né, os conflitos com os franceses em São Sebastião do Rio de Janeiro e com a chegada da família real, a sede que ocorreu na Bahia, né, que tinha na Bahia, passou para o Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro era como? Era a cidade maravilhosa, a cidade das oportunidades, do desenvolvimento, a capital do Brasil. Tem muita mais coisa atrás disso. Vamos compreender? As 8 primeiras cidades brasileiras foram Salvador, em 1549, São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, Paraíba, em 1612, Belém, entre 1616 e 1628, e Recife, em 1630. Após a expulsão dos holandeses, em 1654, Recife perdeu seu estado de cidade, somente retornando em 1823, como cidade do Brasil independente. Então, veja como o Brasil avançou. A gente só tinha 8 cidades. 8 cidades, pouquíssimos estados, e fomos avançando. Hoje, atualmente, né, o Brasil é composto por 26 estados, além do Distrito Federal. E cada estado, né, desse possui inúmeras cidades. Atualmente, o Brasil é dividido em 5 regiões: região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Cada região se compõe por uma quantidade de estados, lembrando que o Nordeste é a região com a maior quantidade de estados do Brasil. Vejam só, lá no comecinho da denominação de que é vila, do que é cidade, a gente só tinha 8 cidades. E hoje o Brasil tem 1.570 municípios, ou cidades, né? Veja a quantidade, de 8 para 5 mil e pouco. Como a evolução aconteceu? São Vicente, que foi fundada em 1572, é a cidade mais antiga do Brasil. E Pescaria Brava, que foi criada em 2013, é a cidade mais nova do Brasil. Muitas vezes a gente está assistindo repórter, né? A gente ouve falar, tal cidade está completando 100 anos, tal cidade está completando 200 anos. Por isso, a partir do momento que o Brasil foi desenvolvendo, foi necessário criar as cidades, os estados, os municípios e assim por diante. Por isso que tem cidades mais antigas e cidades mais novas. Então, a gente consegue compreender o quê? Como a gente evoluiu, né? Questão habitacional. Vejam, primeiramente no Brasil era o quê? Eram as fortificações, eram os imóveis que ficavam na beira do porto para receber produtos e para guardar o local, né? Guardar de invasões estrangeiras, sim. Lembrando, né? O Brasil era muito rico, o Brasil não era rico, o Brasil é rico. Então, naquela época, poxa, o descobrimento do Brasil, um país que tinha muito pau-brasil, que naquela época o pau-brasil era ouro, era o preço do ouro de hoje em dia. Então, a gente já era invejados. Os portugueses eram o quê? Os portugueses eram pessoas diferentes, eram invasores. Então, os índios queriam proteger suas terras. Então, a partir do momento que foram desenvolvendo economicamente, socialmente o Brasil, precisou o quê? De recursos. Saímos das fortificações e entramos para onde? Para as vilas. Das vilas passou para a cidade. Lembrando que a gente sempre mudava a capital do país de um local para outro, por questões políticas, sociais e econômicas. Esse é aquele momento que eu vou me despedindo de vocês, vou agradecendo por vocês terem assistido essa aula. Lembrando que a história do Brasil é muito mais do que nós vimos hoje. Muita coisa por diante. Quem aqui sabia que o conflito entre Olinda e Recife, a Guerra dos Mascates, quem aqui imaginava que aqui, né, Pernambuco, foi uma das primeiras vilas do Brasil, que foi a de Olinda e Igaraçu. Então, a história do Brasil é extremamente riquíssima. Um conselho que eu dou a vocês, sempre procurem aprender mais sobre o Brasil, porque quando a gente aprende sobre os fatos antigos, conseguimos compreender a atualidade.
Então, eu vou agradecendo por vocês terem assistido essa aula. Vou me despedindo de vocês, tá certo? Tchau, tchau para todos. Até a próxima.